impressionados com o grau de informação que eles tinham. Estão melhor informados que nós. Eu acho que sim, eu acho que a questão... eles vêm de fora, não é? Sempre a situação, têm sempre essa vantagem de ver de fora. Eu acho que a questão que há aqui, que eu acho que é importante, é que a dívida pública portuguesa foi dos ativos mais rentáveis do ano passado, pelo menos em termos de dívida. E isso faz com que os investidores americanos tenham que considerar seriamente Portugal, e por isso têm que estar muito bem informados. Claro. E eles conhecem bem os riscos. O que preocupa os investidores é que o ajustamento continue, porque nesta fase em que já ocorreram 2/3 do ajustamento e ainda faltam 1/3, pelo menos de acordo com o programa da Troika, o que os investidores nos dizem é que é importante, este terço é sempre o mais difícil e eles vão estar muito atentos. E os juros que nós pagamos, sobretudo? Deviam baixar? Podiam baixar? Como é que vê a questão dos juros? Eu acho que Portugal tem valor relativo, ou seja, os juros pessoalmente penso que há razão para baixarem, não é? Quanto? Isso é difícil de dizer. Eu estou a dizer isto em termos de valor relativo, comparando com outras dívidas periféricas. Eu penso que a nossa dívida poderia... os nossos juros poderiam estar... Mas porque acha que somos mais confiáveis? Quanto é que nós estamos agora a pagar de juros, doutor, mais ou menos? Por exemplo, nos 5 anos estamos à volta de 4,9, não é? Muito perto da taxa que nós emitimos. E na altura o Governo disse que foi um bom juro. Sim. Mas o doutor acha nós vinhamos de quanto? Porque quando se caiu para 4, vinha-se de quanto? 6? Sim, vinha-se. O pico foram 20. Sim, mas depois, enfim, foi baixando. Foi baixando já estava nos 6, 7. Sim, em termos relativos foi uma boa taxa, não é? Em termos relativos. Doutor Medina Carreira, mas esta crítica que nós ouvimos muitas vezes, nomeadamente dos partidos de esquerda, de que a nossa dívida está a ser alvo de um forte ataque especulativo, e que, portanto, há especuladores financeiros que estão a beneficiar muito com a situação portuguesa e que os juros são juros usurários. Você sabe que eu tenho por hábito não ouvir quem não sabe. Quer dizer, estas coisas são para quem sabe, não é para mim ou para si, é para o Dr. Moreira Rato e para quem percebe destas coisas. O resto, enfim, é conversa que as televisões vão aproveitando para fazer programas, mas não estou atento a esse tipo de críticas. Essas coisas, em geral, são mais políticas do que técnicas. E isto aqui é um problema técnico, a apreciação da colocação da dívida. Evidente que a política influi. Agora, estas afirmações são, em geral, afirmações para a plateia, não? Doutor João Moreira Rato, quando houve agora este regresso aos mercados para a emissão da dívida há 5 anos, foi referido que tal aconteceu não tanto em razão do resultado das políticas do Governo e das condições criadas a nível interno, mas fundamentalmente em função do bom ambiente que foi criado pelo Banco Central Europeu com as últimas decisões do Sr. Mário Draghi. Como é que se pondera estas duas explicações? Eu trouxe um gráfico que dá uma boa ideia do qual é? Espera de pergunta. É o gráfico 4. De alguma maneira, sim. É o número 4. É o gráfico 4, sim. Que é a evolução do diferencial de juros em relação a outros países periféricos. Exatamente. Então diga, doutor. E o que se vê neste gráfico... Ali não aparece projetado. Aparece, apareceu agora. Sim. Tem que ser com calma. Ainda me estava a ver a mim. Mas não, a questão aqui, se olhar para este gráfico, este gráfico mostra a diferença de juros. Dr. Moreira Rato, eu tenho que indicar para o público que está a falar da curva no lado esquerdo, aquele pico à esquerda e tal. Então, aqui do lado esquerdo, no fundo, esta é a diferença de juros entre Portugal e a Irlanda, Portugal e a Espanha e Portugal e a Itália. Estas são as várias cores, não é? Portanto, esta era a diferença que estavam a pagar em juros, Portugal, a 5 anos, a obrigação a 5 anos portuguesa, menos o juro da obrigação a 5 anos irlandesa, espanhola, italiana. Como se pode ver, até pelo menos julho, agosto, realmente houve
um estreitamento ou de uma diminuição dos juros portugueses em relação aos irlandeses, espanhóis e italianos. Sim. Ou seja, isto, provavelmente, este estreitamento é explicado por fatores domésticos. Ou seja, o facto do programa de ajustamento português estar a correr bem, não é? Essas linhas vêm-se com dificuldade. No sentido de estar a correr bem, no sentido de o ajustamento no saldo orçamental estar a acontecer e nas contas externas. Ou seja... Portanto, quando diz o ajustamento estar a correr bem, está a referir-se a essas duas variáveis. Estamos a referir a essas duas variáveis. Ou seja, no fundo, o déficit público a diminuir e as contas externas em melhor posição. A equilibrarem. Sim. Por outro lado, como pode ver, a partir de julho até de meio em diante. Sim, de meio em diante pode ver que este efeito tem estado mais constante. Ou seja, a diminuição dos juros portugueses provavelmente terá algo a ver com o que o BCE anunciou em julho, ou seja, o tal programa de compras. Aqueles que dizem que houve muita influência da intervenção do governador têm uma ponta de razão. Que houve alguma influência, sim, tem uma ponta de razão. Tem uma ponta de razão. Não, é que é justo dizer isso. Sim. Ou seja, é uma combinação dos dois fatores. Sim. Portanto, por um lado, a intervenção do Banco Central Europeu e, por outro lado, os resultados que se estão a conseguir, nomeadamente ao nível do déficit público e do endividamento externo que está não está tão grave como era. Ou seja, no fundo... Eu penso que digamos, a diminuição do saldo negativo da balança comercial teve muita importância. Sim. Nós vínhamos de uma diferença de 8, 9, 10% ao longo de muitos anos e isso está em meio, zero. Quer dizer, os valores que nós importamos valem tanto como aqueles que nós exportamos. Sim. Quando antes nós exportávamos muito menos do que aquilo que importávamos. Sim. Essa diferença foi-se estreitando e creio que estão agora Medina, mas é mais ou menos dizer, equivalentes. É bom da verdade que se essa situação pode ser benéfica para esta questão estritamente financeira de regresso aos mercados, ela significa que... Nós estamos a passar fome. Sim, claro. Ela significa que não há procura interna e que não há investimento. Mas só estamos a falar deste aspecto. Tem a ver com a... Não, claro. A penúria que se vive em muitos lares reflete a austeridade, a dose da austeridade. Estamos a comer menos, claro. Não é assim isso tudo. Sim, o esforço que foi feito nessa dimensão tem contribuído, obviamente, porque quem compra a dívida pública portuguesa gosta de ver as contas públicas mais equilibradas. Pois, continhas certo. Exatamente. Voltamos ao princípio do programa, em que discutimos porque a dívida foi aumentando tanto ao longo dos próximos dos 3 anos a seguir a 2009. Não é? Essa tendência os investidores em dívida pública não gostam. A tendência decrescente, os investidores em dívida pública gostam. Claro. Pois, é ter-se mais confiança no reembolso. Como é natural, qualquer de nós que empreste, se for um brinco, fica tranquilo. Mas não deixa de ser interessante percebermos que isso que os senhores estão a dizer reflete o problema português neste momento, ou seja, bons resultados na frente externa e maus resultados na frente interna. Pois, eu gostava também de acrescentar uma questão que eu acho que é importante e que eu também tenho visto nas últimas viagens que nós tivemos e tivemos em Londres agora há pouco tempo com investidores. O facto de os nossos juros estarem mais baixos também permite abrir o interesse de investidores por outros investimentos em Portugal. Claro. Há muitos investidores que estavam interessados em Portugal a 10% que já não estão interessados em Portugal a 5%. Claro. E que me dizem, então a 10% o que é que eu posso encontrar aí em Portugal? Ou seja, de repente, estes mesmos investidores que estiveram interessados em dívida pública vão investir noutras áreas da economia onde o rendimento é mais alto. Onde o rendimento é mais alto, mas vai trazendo mais interesse e mais investidores mas são investimentos produtivos para a economia portuguesa. São investimentos produtivos? Ou são apenas operações financeiras? É uma questão a ver, não é? Hoje a noção que eu tenho é de que as aplicações
em virtude do aplicador, do investidor, são muito mais cuidadosas, porque é gente que gera dinheiro alheio. Fundos disto e fundos daquilo, de pensões e outros fundos imobiliários, por conseguinte, as aplicações têm que ser muito cuidadosas. Isto é uma verdade universal. Sim. E são profissionais. São profissionais. E o crédito que veio para Portugal antes de 2008 também há de ter tido uma componente produtiva, não? Claro. Eu acho que o crédito... Haver mais crédito, mesmo que seja de fora, para a economia portuguesa, só pode ser bom, não é? Era exatamente essa a pergunta que eu ia fazer. É como é que o Soutor vê, portanto, o significado do regresso aos mercados, quer dizer, ele não significou nem significa o alívio da austeridade, mas o que é que se pode vislumbrar, não é? Eu acho que a questão do regresso aos mercados... É melhorar as condições de financiamento, basicamente, é isso, não é? É existir financiamento ou investimento direto estrangeiro que venha por arrasto. Eu diria que esta é uma condição necessária do nosso futuro, mas não é uma condição suficiente. Se outros aspectos da nossa vida não forem mexidos positivamente, eu refiro-me sempre às chamadas reformas estruturais, isto não tem um grande valor, porque dinheiro que tivemos nós nesta primeira década do século XXI, houve uma superabundância de dinheiro. Não foi por falta de dinheiro. Não foi por falta de dinheiro, e a nossa economia andou a vegetar. Por conseguinte, ter dinheiro só por si não garante crescimento económico. Depende da utilização que se fizer do dinheiro. Sim. Se for mal aplicado, como foi nesse tempo, estamos mal. Se for bem aplicado, ótimo. Esta é, tanto quanto julgo perceber pela exposição do Dr. Moreira Rato, é um passo positivo no sentido que podemos vir a dispor de financiamentos que até aqui eram difíceis. Claro. Agora, é preciso sabermos utilizar os financiamentos. Sim, e a questão das reformas estruturais é crucial para sustentar este movimento. Claro. Este movimento de mercados só é sustentado... porque houve reformas estruturais, porque o déficit diminuiu, etc. Pois eu digo-lhe com franqueza... Além do impacto da questão do BCE, de que nós também falámos. Eu digo-lhe com franqueza, os dois aspectos preocupantes da vida política nesta área é que nós estamos com muitas dificuldades em consertar as contas públicas. Se você for ver o que é que prevê o Governo de crescimento dos impostos entre 2010 e 2013, é um número que eu tenho presente em 1.800 milhões de euros. Com esta brutalidade de carga tributária, praticamente não há aumento nas arrecadações. E a despesa pública, uma grande parte da despesa pública que caiu foi despesas de capital. Quer dizer, nota-se no plano orçamental duas dificuldades. Que o sistema fiscal corresponda às necessidades e às decisões do Governo. No plano das despesas, tem sido muito difícil mexer nas despesas correntes. Este é um reparo que eu faço e eu pessoalmente não seguiria esta política tão estrita do ponto de vista de finanças públicas. Acho que tem sido um disparate este super exagero do aumento dos impostos. Acho que não só não rende, como é contraproducente. No plano das reformas estruturais, sinto que se arrasta muitos pés. E, por exemplo, na parte laboral, o meu reparo vai... Para nós é indiferente o tipo de soluções laborais. Nós precisamos ter soluções laborais que sejam competitivas com os países que nos roubam investimento. E isto aqui acho que não foi feito. Aquilo tem tudo o ar de ser feito a olho. Essa expressão. E, portanto, arrastamento, demora e possível inadequação das reformas estruturais. E a dificuldade que está em mexer nas despesas correntes e em ter um sistema fiscal que corresponda. Acho que aqui que está muito do nosso futuro no médio prazo. O Soutor concorda? Não com tudo, claro. Bem, ele está numa posição especial. Exatamente, é sempre difícil. Exatamente. Eu, em geral, concordo. Eu esqueci-me de dizer que a Judita é muito curiosa e às vezes penetra chamados... Eu não sou muito curiosa, eu sou jornalista. Há 34 anos. Então é o ADN de jornalista, é a curiosidade. Ela tem por hábito entrar assim naqueles terrenos onde é perigoso. Não, o Dr. João Moreira Rato é economista, portanto... É economista, mas é presidente do... Eu sei. Ele tem que tomar cuidadinho com a língua. Mas tem com certeza pensamento construído sobre estas questões. Mas podem não poder expô-lo aqui. Muito bem, é claro, mas isto uma pessoa pergunta e as pessoas respondem se quiserem. Tem ou não? O Dr. João Moreira Rato, para terminarmos, nós temos ainda aqui o gráfico 5 e o gráfico 6, que já agora eu gostava que o comentasse. O gráfico 5, de certa forma, corresponde àquilo que já tinha antecipado há pouco, não é?
Tem a ver com as diferentes geografias da dívida, não é? Eu acho que um importante ponto que eu não falei há pouco é que nesta emissão participaram 289 investidores. Sim. Eu penso que isso é muito importante e mostra que há uma diversidade grande de investidores interessados na nossa dívida e